E a gente vai falar hoje sobre um estilo que é British Strong Ale. Quer saber um pouquinho mais sobre esse estilo? Não saia daí. Vamos falar sobre um estilo que pouca gente costuma fazer, ou faz e não sabe que está fazendo. Esse é um daqueles estilos que eu chamo de um balaio de gato. É um estilo que, para fins de concurso, ele foi criado para fins de concurso. Porque nenhuma cerveja escreve ali no rótulo assim, eu sou uma British Strong Ale. Eles não escrevem, eles escrevem é simplesmente o nome da marca ou o nome da cerveja, né? Então pensa naquelas cervejas que saiu fora do estilo, ela ficou um pouco mais alcoólica do que o estilo geralmente pede, como um exemplo claro aqui, acho que a única que a gente pode encontrar talvez seja a Fuller's 1875. 1875 é aquela cerveja que ela é mais intensa do que uma bitter. Então imagina a Fuller's que faz muita bitter, e aí ela fez uma bitter com, eu acho que tem por volta de 8% de álcool, 7,5, 8% de álcool. E aí que estilo que cai? Não é mais bitter, né? Entra onde? Uma Strong Ale. British, porque é britânica. Uma British Strong Ale. Então, ele é um estilo que ele engloba muita coisa. Ele engloba muita coisa que não cabe em estilo nenhum. Costumo dizer também, a minha leitura muito clara sobre esse estilo é que é uma Session Barley Wine. A Barley Wine ela começa em 8, ela vai de 8 a 12. E o British Strong Ale, ele é de 5,5 a 8. Então, exatamente aonde que termina o Strong Ale, começa a Barley Wine. E a Barley Wine, a gente vai falar dela mais para frente, mas ela tem nitidamente duas vertentes. Uma que ela é feita só com malte base, e ela é mais clara. Ele é um amber claro, até um amber um pouco escuro, tá? Só com malte base, Pilsen, Viena, Munique, né? Talvez um pouco de melanoidina. E uma outra vertente, onde que se faz com maltes mais caramelo, né? Se usa malte como um caramunique, por exemplo, tá? Então você tem vertente de barley wine mais leve, que é só com malte base, e você tem algumas também que tem um malte mais intenso, ela tem um corpo muito maior, ela é mais escura, ela é mais maltada, ela tem mais complexidade. Então você tem as duas coisas. Imagina versões mais leves disso, né, com por volta de 7% de álcool, 7,5%, é uma Strong Ale. Não é uma Barley Wine, tá? Então, para mim, a leitura melhor que a gente pode fazer desse estilo, a gente poderia chamar de Session Barley Wine. É uma Barley Wine mais leve. Inglesa, lógico. Não se aceita lúpulo americano aqui. Importante aqui a gente falar que não aceita madeira, que nem aceita na Old Ale. Old Ale é o estilo que a gente vai falar no próximo vídeo, que ele é para cervejas mais envelhecidas, que aí pode aceitar um pouco de Brettanomyces, um pouco de acidez, um pouco de oxidação, um pouco de vinagre, tá? Um acético, que caiba tudo dentro do contexto, tá? Mas na Strong Ale não. A Strong Ale ela é uma cerveja jovem. É uma cerveja jovem. A Old Ale ela tem a mesma graduação alcoólica mais ou menos do que a Strong Ale, tá? Basicamente a mesma graduação alcoólica. Só que a Strong Ale ela não tem esse envelhecimento.
essas características de cervejas mais envelhecidas que nem a Old Ale tem. Então tá, é uma cerveja que tem uma característica mais alcoólica, de 5,5% a 8%, que nem eu falei. A coloração dela vai de um amber até um marrom escuro. Então, o amber talvez seja uma cerveja mais leve, que tenha um malte um pouquinho mais leve. E a mais escura talvez seja com mais malte caramelizado. Então, a gente vai usar basicamente isso, tá? Esses maltes caramelizados. Vale lembrar que não aceita uma grande quantidade de malte torrado aqui. E vocês sabem por quê? Os vídeos anteriores a gente falou de stout, né? Então a gente falou de toda a variação que a stout tem. Você começa lá na dry stout. A stout são cervejas que têm muito malte torrado. Então você começa na dry stout que tem um baixo álcool. E aí você vai para sweet stout, para foreign extra stout. E aí você chega na imperial stout. Então você pega aí desde 3,5% de álcool a 12% de álcool, com um malte torrado muito intenso, tá? Então se a cerveja ela tem um malte torrado intenso, ela não se enquadra na Strong Ale. Ela se enquadra em alguma dessas stouts. Aí você tem que procurar no guia em qual estilo que ela se enquadra melhor. Falei de malte, então você pode usar, você pode fazer a base dessa cerveja com o Viena fica muito interessante, mas geralmente é Pale Ale. Você pode usar um Pale Ale, Viena, Munique é muito usado. Você pode usar também um pouco de Pilsen, né, para baratear. A gente às vezes usa Pilsen porque aqui no Brasil você acaba conseguindo com um valor um pouquinho mais em conta, né? Mas o ideal é um Pale Ale. É um Pale Ale e um Viena, às vezes, com um pouco de Munique. O caramelizado vai depender do que você quer fazer. Se você quer fazer uma cerveja mais maltada ou mais leve, tá? Tem gente que vai fazer uma cerveja mais maltada. A lupulagem dela não aceita lúpulo americano, só aceita lúpulo inglês nessa cerveja. Ela é uma cerveja que vai ter a característica toda daqueles lúpulos terrosos, amadeirados, até um pouco de floral. Fica muito legal aí, um Challenger é bem bacana. Outro lúpulo bacana é o Fuggle Golding, Iskent Goldings é muito legal. Amargor você pode usar o Target, pode usar até um Columbus para amargor, pode ser. Lupulagem não precisa ter aroma de lúpulo numa cerveja dessa, tá? O aroma ele é muito mais de malte. Então você vai jogar um lúpulo aí, não a 0 minutos e nem fazer dry hop numa cerveja dessa. Você vai fazer uma lupulagem 20, 15 ou 10 minutos para o final, tá? Não vai fazer ela zero, além da lupulagem de amargor. A fermentação de uma cerveja dessa. Você pode usar leveduras mais frutadas, como é uma cerveja bem intensa, você pode usar um S04, que é uma levedura mais frutada. Um Windsor, por exemplo, da Lallemand é mais frutado. Ou também uma London Ale ou uma levedura neutra, como uma American Ale, como uma US05, né, por exemplo. Ou uma Nottingham também. A Nottingham é mais neutra. Quanto mais neutra a levedura, maior essa complexidade de malte que vai aparecer. A água dessa cerveja, você vai. Pode colocar uma quantidade maior de cálcio, por volta de 100, 120 ppm de cálcio. O target da água, né, que a gente está falando.
O magnésio você pode fazer de 10 a 30 ppm. O cloreto você pode fazer por volta de 150, tá? Puxando mais para o maltado. Aí depende do seu gosto. Se você for fazer uma vertente um pouco mais, uma cerveja um pouco mais leve, você pode até fazer uns 100 ppm de cloreto, tá? Se ela for mais intensa, por volta de uns 150. E o sulfato, depende do amargor dela, porque a Strong Ale, ela varia de 30 a 60 IBUs. De 30 a 60 IBUs, então pode ser de uma lupulagem que não é muito perceptível, tá? Que ela fica muito em equilíbrio com o malte, como ela pode ficar um pouquinho mais destacada nessa cerveja, tá? Então o equilíbrio entre malte e lúpulo aí varia muito. Ele pode ser desde um equilíbrio puxando mais para o malte ou um pouco mais para o lúpulo. Cuidado numa cerveja dessa, que usando lúpulos ingleses, usem com parcimônia, tá? Porque é um lúpulo um pouco pesado. Eu tentaria não fazer uma cerveja dessa com 60 IBUs, mas ficar até uns 40. O estilo permite até 60, tá? Depende muito do corpo. Se ela for muito, né, muito encorpada, o corpo pode ser de médio a alto. Se tiver um corpo muito alto, daí você pode subir um pouco mais a lupulagem, mas cuidado para não deixar desagradável, tá? Os comparativos de estilo eu fiz. O histórico dessa cerveja não tem tanto um histórico. Ele é mais assim de uma cerveja ou outra que foi acabando se destacando, né? Que foge um pouco do estilo e ela é mais intensa. Então ela pode ser uma bitter mais intensa, ela pode ser uma red ale mais intensa, uma brown ale mais intensa, tá? Ou uma barley wine mais leve. Todas essas cervejas elas não têm tanto malte torrado, tá? Porque se ela tem uma presença muito grande de malte torrado, aí vai cair em alguma das stouts, que aí vocês têm que dar uma olhada nos vídeos antigos, tá? Bom, é isso, galera. Então, esse é um estilo que não se conhece, né, no mundo cervejeiro de uma maneira geral, não se conhece como um estilo. O BJCP criou esse estilo para poder enquadrar cervejas feitas na Inglaterra e no mundo inteiro que não tenham um estilo muito bem definido, para que possa ter algum parâmetro para julgar. E a característica básica dela é essa característica inglesa. Pode ser uma bitter mais intensa, pode ser uma red ale um pouco mais intensa, uma brown um pouco mais intensa, ou uma barley wine mais leve, desde que não vá a adição de madeira, porque se tiver envelhecimento, aí entra na old ale. Comenta pra gente aqui, alguém já fez uma cerveja dessa?